Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. Dando continuidade ao nosso discipulado, hoje vamos estar falando sobre o casamento de Isaac, algumas coisas que aconteceram. No discipulado passado, nós vimos que Deus cumpriu a sua promessa e deu a Abraão e a Sara um filho, no qual ele pôs o nome de Isaac. E veja bem o que vai acontecer. No capítulo de número 23 relata a morte de Sara. Isaac ficou muito triste. E já era Abraão, no capítulo de número 24, muito idoso, quando chamou um dos seus servos mais antigos e fez um juramento juntamente com ele. E disse: você vai na minha parentela, você vai lá na minha casa, da onde eu saí, e vai buscar uma das filhas ali dos meus parentes para casar com Isaac. Jura que você não vai arrumar uma mulher que não seja da linhagem da minha família. E aquele servo jurou ali perante Abraão e saiu lá para a terra onde vivia Abraão. E chegando lá naquela terra, ele viu um poço, e ali meio pouco distante ele fica e ele fala com Deus, o Deus de Abraão. E ele vai dizer que a moça que vier tirar água ali, e que eu pedi a água para beber, e ela baixar o cântaro e dar água para mim beber, e ainda dar água para os animais, é esta a mulher que vai ser a mulher do filho do meu Senhor. E assim chega Rebeca. Rebeca vai tirar água, e quando ele pede água para ela, ela abaixa o cântaro, e ela ainda diz: eu vou tirar mais água e vou dar aos seus camelos. E assim aquele homem se encurva diante de Deus e agradece ao Senhor por ter concedido a ele essa bênção, e por ele não ter muita dificuldade em encontrar a pessoa certa. Ele já foi direto à fonte, não daquela água, mas Deus. É interessante a gente saber disso, meu querido. É interessante na nossa vida a gente, qualquer coisa que formos fazer, primeiramente pedir o direcionamento de Deus. Senhor, como vai ser isso? Senhor, me ensina a esperar os meus planos, os meus sonhos. Senhor, me ensina a tratar melhor as pessoas. Senhor, me ensina a ser fiel ao Senhor. Senhor, estou com dificuldade em tal coisa. Senhor, vou resolver os problemas. Senhor, vou tomar decisões. Primeiramente, consultar a Ele e ver se é da vontade de Deus. E acontece que aquele homem clamando, Rebeca sai correndo e vai avisar os da sua casa. Rapidamente o irmão dela, Labão, e olha só, interessante, futuramente será o sogro do filho de Isaac. Depois vocês vão entender lá na frente. Labão vai de encontro e diz: ó, já arrumei tudo, vocês vão ficar em casa e vai passar a noite lá na nossa casa. E já tem pasto para os animais, já tem tudo que vocês precisam para ficar conosco. E aquele servo de Abraão relata ali tudo quanto Abraão tinha dito para buscar a esposa para o seu filho. E se ele não conseguisse, ele estaria livre ali do seu juramento. Mas aí a família de Abraão concede Rebeca, e aquele homem o leva para Isaac. Eles vinham caminhando, vocês depois fazem uma leitura completa aí, senão o vídeo vai se estender. Mas eles vinham ainda longe quando Rebeca avistou Isaac, Isaac avistou eles. E assim Isaac veio de encontro e Rebeca foi também ao encontro dele. E ali os dois se conheceram e aconteceu ali o casamento de Isaac e Rebeca. Veja bem, no versículo de número 61 ao versículo de número 67, que nos diz: então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor? Respondeu.
Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Então Isaque estava triste. Isaque estava vivendo ali a meditar pelos campos. E realmente acontece algumas coisas na vida dos filhos de Deus, mesmo com a promessa que nós temos de um novo céu, uma nova terra, mesmo com as promessas de Cristo estar conosco presente, isso não nos tira, né, a possibilidade de acontecer certas aflições nessa vida, certas coisas. E uma delas é as perdas de quem amamos. Isaque estava triste, a chorar pelos campos. E Isaque estava a meditar. Ou seja, era momentos difíceis para ele. Mas Deus o consolou e trouxe para ele uma esposa chamada Rebeca. E ele a amou. Interessante aqui o casamento, a importância do amor no relacionamento. É importante a gente saber, a gente pode fazer um estudo sobre isso lá para frente, se Deus permitir. Fora do discipulado, eu estou com um vídeo aí para fazer sobre o relacionamento, o casamento. Já tem aqui no nosso canal o relacionamento. O primeiro que nós devemos ter é com Deus. O segundo é o namoro, a preparação para o casamento. E falta eu fazer agora um vídeo sobre o casamento. Deus abençoe, de que vai sair. E a gente vai falar sobre isso. A importância que temos de dar ouvido ao que Deus deixou. Deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E o casamento nos traz algo muito interessante, até que a morte os separa. Então o que acontece? Acontece o casamento de Isaque, e logo depois vem a morte de Abraão. Versículo de número 7 a 11 do capítulo de número 25. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido a seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Mamre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitou junto a Beer-lahai-roi. Então agora mais uma perda na vida de Isaque, e ele está com seu irmão a sepultar o seu pai. Mas Deus tem promessa para essa família. Deus continua tendo promessa, e nós vamos ver agora para frente a história de Jacó e Esaú. Lá no Novo Testamento vai falar algo interessante, para que permanecesse a eleição, né? Deus escolheu a Jacó, porém se aborreceu de Esaú. Você vai entender no próximo estudo. Hoje nós vamos ficar somente com esse estudo. No capítulo de número 25 ainda, nós vamos ver, se você fizer uma leitura na sua casa, tem os descendentes de Ismael. Deus cumpriu a sua promessa por meio de Ismael, que teria uma grande nação por meio da vida dele. E também os descendentes de Isaque. E vem aí Jacó e Esaú. Então esse foi o estudo de hoje. Nós percebemos que Deus, ele vai trabalhando na história. Deus vai conduzindo tudo o qual ele planejou. Isaque agora recebe a Rebeca e o toma por mulher, e ela lhe dá filho. Interessante, você fazendo a leitura, você vai perceber que, igual a Sara, Rebeca também não poderia ter filho, era estéril. E Isaque ora ao Senhor e pede ao Senhor, e o Senhor concede o seu pedido. Por isso, há alguma coisa difícil para Deus? Nada é impossível para o nosso Deus. E tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo que o Senhor não conceda, ele continua sendo o Deus da história, o Deus da nossa vida. Por isso, meu querido, antes de desistir de qualquer coisa, ora, vai para um quarto, vai clamar a Deus, vai pedir a Deus. Deus está conduzindo a história. Ele sabe o que é melhor para você, ele tem planos bons para você. E mesmo que as aflições da vida cheguem, mesmo que muitas das vezes pareça estar dando tudo errado, Deus continua sendo Deus e conduzindo a história. Por isso é bom a gente saber dessas coisas. E esse foi o estudo de hoje. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Graça e paz.